Um circuito é formado por dois resistores em paralelo imersos no vácuo, separados por uma distância d, ligados a uma bateria de força eletromotriz V. Cada resistor é formado por um fio muito longo, de mesmo comprimento e área de seção transversal. Ó, então essas características dos dois fios são iguais, né? Os dois fios são muito longos. Os dois fios têm mesmo comprimento e eles têm a mesma área da seção transversal. Beleza? Mas com resistividades elétricas ρ1 e ρ2 diferentes entre si, conforme ilustra a figura. Então, nós temos aí a figura. Beleza? Letra A. Sendo P1 e P2 as potências dissipadas nos resistores 1 e 2, respectivamente, calcule a razão P1 sobre P2. E aqui embaixo ele faz uma observação, né? Note a dot. A resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento, a resistividade e inversamente proporcional à área da seção transversal. Ele meio que deixa aqui, ó, a fórmula para você, né? O módulo do campo magnético produzido por um fio muito longo, transportando uma corrente I a uma distância R, é dado por μI dividido por 2πr, onde o μ0 é a constante de permeabilidade do vácuo. Ele também já te deixa aqui a fórmula para as outras alternativas aqui, beleza? Então vamos lá. Letra A. Ele quer saber, então, a razão entre as potências. P1 e P2 são as potências dissipadas. Ele quer saber a razão. P1 sobre P2. E aí, eu tenho que me lembrar do seguinte. Vamos voltar aqui. Qual é a ideia? Qual é a ideia? Se esses caras estão em paralelo, quer dizer que eles estão sob a mesma diferença de potencial. Então, esses caras têm a extremidade aqui, ligado nesse ponto, e a outra extremidade aqui nesse ponto, ou nesse nó, certo? Isso quer dizer que eles têm a mesma DDP, a mesma diferença de potencial, que é igual a V, a bateria, a FEM da bateria, certo? Então, eu tenho algumas fórmulas aí para potência, né? Eu posso escrever que potência é igual a U vezes I, potência é igual a R vezes I ao quadrado, potência é igual a U ao quadrado sobre R, onde o U aqui vai ser justamente a DDP. Qual dessas aqui eu vou usar? Bom, então repare, eu quero de alguma forma encontrar essa razão onde a fórmula final seja em termos de ρ1 e ρ2. Ou seja, na fórmula final tem que aparecer as resistividades. Então faz sentido eu usar alguma das fórmulas onde eu tenho a resistência. Beleza? Como eles estão sobre a mesma DDP, faz mais sentido eu usar a terceira forma. Beleza? Então, vamos lá para a terceira forma. Nós temos o seguinte. A partir da terceira aqui, nós vamos ter então que o P1 vai ser igual a U ao quadrado dividido por R1, certo? O U vai ser o V, vai ser a DDP, certo? E o P2, quem é o P2? Vai ser U ao quadrado sobre R2, beleza? Só que eu tenho que fazer a resistividade aparecer aqui. E aí eu tenho que me lembrar que a resistência ela pode ser dada em termos da resistividade e das dimensões do material. Então a resistência pela segunda lei de Ohm vai ser igual a ρ vezes L sobre A. Ρ é a resistividade, L é o comprimento e A é a área da seção transversal. Então eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma: U ao quadrado sobre R1. Quem é R1? Vai ser ρ1 que multiplica L sobre A. E aqui embaixo nós temos o que? U ao quadrado dividido por ρ2 L sobre A. Beleza? Então, efetuando essa divisão, P1 sobre P2,
nós vamos ter o seguinte, ó. Vamos pegar o P1, que é U ao quadrado sobre Ρ1, que multiplica L sobre A. Eu vou pegar o de cima, é uma fração, o de baixo também é uma fração, então eu vou pegar o de cima e eu vou multiplicar pelo inverso da de baixo aqui, tá? Então vai ficar vezes o Ρ2 vai para cima, ó, Ρ2, vezes o L sobre A também fica aqui em cima. Tudo isso dividido por U ao quadrado. Ó, esse cara vai ser cortado com esse, o L sobre A vai ser cortado com L sobre A. Então, nós temos aqui, finalmente, que P1 sobre P2 é igual a Ρ2 sobre Ρ1. Certo? Então, tá aqui a razão que a questão pediu em termos de Ρ1 e Ρ2. A letra B, considerando que a corrente total do circuito seja I, obtenha em função de I, Ρ1 e Ρ2 o valor das correntes I1 e I2 que atravessam os fios, que atravessam os resistores 1 e 2, respectivamente. Beleza, então vamos lá. Eu tenho que entender o seguinte, olha só, a corrente ela parte daqui, certo? Então quando ela chegar aqui, ela vai se dividir. Parte vai para cima, que eu vou chamar de I1, e parte vem aqui para baixo, que eu vou chamar de I2. E eu tenho que me lembrar que a corrente total é a soma das correntes. Então, nós temos que I, que é a corrente total, vai ser igual a I1 mais I2. Certo? Então, tá aqui. Isso aqui é uma equação montada. Uma outra relação que eu tenho que me lembrar é que os dois resistores estão sob a mesma DDP. Então, a DDP no resistor 1 vai ser dada pela primeira lei de Ohm. Vai ser igual a R1 vezes I1. E a DDP no resistor 2, primeira lei de Ohm também, R2 vezes I2. Certo? Deixa eu pegar esses caras aqui. Vamos trazer eles aqui para baixo e a gente vai resolver agora a letra B. Certo? Letra B. Então, nós temos isso aqui. Beleza. Então, eu quero I1 e I2 em função de Ρ1, Ρ2 e da corrente total. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte, para não ficar muito poluído, eu vou tirar esse U aqui, certo? Eu vou trabalhar em cima dessa segunda equação, fazendo o quê? Eu vou colocar I2 em função de I1. Então, nós temos o seguinte, ó, o I2... Ou eu poderia fazer o I1 em função de I2, que eu vou fazer nesse instante também, tá? Então, olha só. O I2 vai ser igual a R1 vezes I1 dividido... O R2 vai passar dividindo, né? R2 passou dividindo. E aí eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. Segunda lei de Ohm. Quem é R1? Vai ser Ρ1 vezes L sobre A. Isso tudo vezes I1, não é isso? Dividido por R2, que é Ρ2 L sobre A. Quem é que vai embora aqui? Ó? L sobre A vai embora com L sobre A. E aí nós temos aqui o seguinte. Nós temos que I2 é igual a Ρ1 sobre Ρ2 vezes I1. E agora eu vou usar essa relação e vou substituir na primeira equação. E aí vamos ver o que a gente vai obter. Então, o que nós vamos ter? Na primeira equação agora, ó, o I, que é a corrente total, vai ser igual a I1, que eu vou chamar de I1 mesmo, mais o I2. Mas quem é I2? É isso aqui. Vai ser Ρ1 sobre Ρ2 vezes I1. Beleza. Olha só. Eu tenho que igualar os denominadores para efetuar essa operação aqui. Então, vou multiplicar aqui ó, em cima e embaixo por Ρ2. Então, aqui vai ficar Ρ2 dividido por Ρ2. Então, ó, no denominador ficou igual, Ρ2 e Ρ2. Então, eu posso efetuar essa operação agora, né? Então, nós temos que I é igual. Aqui eu tenho I1 e aqui I1. Então, vai ficar Ρ2 mais Ρ1 vezes I
Tudo isso dividindo, ó, I1 aqui, né? Tudo isso dividido por Rho2. Então agora basta eu pegar esse cara passar dividindo e esse cara passar para o outro lado multiplicando. E aí nós conseguimos isolar o I1. Então I1 vai ser igual, olha só, Rho2 passa multiplicando e a soma Rho2 mais Rho1 passa dividindo. Rho2 mais Rho1 passou dividindo e vai ficar tudo isso vezes I. Pronto, olha só. Nós obtemos então a I1 em função de Rho1, Rho2 e da corrente. Então, de forma análoga, o que eu vou fazer? Eu vou, a partir disso aqui, isolar o I1 e substituir na equação 1. E vai acontecer basicamente a mesma coisa, a ideia vai continuar exatamente a mesma, olha só. Se você já se ligou, nem precisa fazer a conta de novo, é só seguir o padrão, tá? Mas eu vou fazer a conta de novo para a gente tentar entender tudo aqui, beleza? Então vamos lá. Dessa relação, nós temos o seguinte. Nós temos que I1 é igual a Rho2 sobre Rho1. Ó, esse cara passou multiplicando, esse cara passou dividindo. Então vai ficar isso vezes I2. E agora eu vou usar essa equação e vou substituir aqui em cima. E o que nós vamos ter? Nós temos que I é igual a I1. Mas quem é I1? É isso aqui. Rho2, I2 sobre Rho1 mais I2. E vamos lá. Ó, eu preciso igualar os denominadores, então vou multiplicar em cima e embaixo por Rho1. Então aqui vai ficar vezes Rho1 dividido por Rho1. Certo? Ó, os denominadores estão iguais agora. Então I vai ser igual. Aqui em cima, então, ó, aqui eu tenho I2, coloco o I2 em evidência. Né? Então vai ficar Rho2 mais Rho1 vezes I2. Tudo isso sobre quem? Sobre Rho1. Então agora, ó, pega esse cara, passa multiplicando, pega isso aqui e passa dividindo. Então o nosso I2 vai ser igual a Rho1 sobre Rho2 mais Rho1. Tudo isso vezes I, que é a corrente total. Então, tá aqui. Opa. Obtemos aí, então, I1 e I2 em função de Rho1, Rho2 e da corrente total. Beleza? Vamos lá ver agora a letra C. Na letra C, o que ele fala aqui? Ó? Na letra C ele fala o seguinte. Obtenha a expressão para o módulo do campo magnético no ponto C, mostrado na figura, equidistante dos dois resistores, considerando I1 igual a I2 sobre 4, expresse sua resposta somente em termos de D e μ0 e da corrente total. Beleza. E da corrente total. Então, qual é a ideia aqui? Vamos considerar então os resistores agora como sendo fios, tá? E quando a corrente passa por um fio, ela gera em torno de si um campo magnético. Beleza. E a questão fala para considerar esses resistores muito grandes, tá? E a gente sabe que o campo, a intensidade do campo gerado por um fio retilíneo atravessado por uma corrente vai ser dado por μ0 vezes I dividido por 2π vezes R, onde o I é a corrente que atravessa o fio e o R é a distância do fio até o ponto onde eu quero medir a intensidade do campo magnético. Usando a regra da mão direita, então, qual é a ideia? Vamos aqui usar a regra da mão direita para o fio de cima. Olha só, aqui em cima, a corrente está nessa direção e sentido, né? Nosso I1. Usando a regra da mão direita,
O que que nós vamos ter aqui? Usando a regra da mão direita, no ponto C, o campo vai estar saindo. Então, vai ser o quê? A bolinha com um pontinho no meio. Então, devido ao fio de cima, o campo está saindo do papel, está saindo da tela, certo? Agora, se a gente fizer a mesma coisa para esse aqui de baixo, fizer a mesma análise, a corrente está vindo aqui nessa direção e sentido, o nosso I2, certo? E o que nós vamos ter aqui? Usando a regra da mão direita, nós vemos que o campo está entrando devido a esse fio aqui de baixo. Campo entrando vai ser a bolinha com o X. Opa, então eu tenho um campo apontando no sentido, o outro campo apontando no outro sentido. O campo resultante vai ser o quê? Vai ser a subtração aí, beleza? O módulo do campo resultante vai ser a subtração. Então, nós vamos ter B1 menos B2 em módulo, certo? Beleza. Então, vamos lá. Então, eu sei que vai ser a diferença aí dos campos. Vamos calcular B1, calcular B2 para chegar na resposta. Então, vamos lá. Quem vai ser o nosso B1? O nosso B1 vai ser μ0 e 1 dividido por quanto? Dividido por 2 π vezes r, que é a distância. Repare que, como esse ponto C ele está equidistante dos fios, então o ponto C ele está na distância aqui, ó, d sobre 2. E daqui também ele está na distância d sobre 2. Certo? Então, vai ser o quê? A distância sobre 2 vai ser d sobre 2. Esse é o nosso B1. E aí eu posso escrever esse B1 aqui como sendo μ0 e 1 sobre π vezes d, né? Esse 2 vai embora com esse 2. Beleza. O B2 eu posso escrever como μ0 e 2 dividido por 2π d sobre 2. Seguindo a mesma lógica, 2 vai embora com esse 2. E aí, nós temos que μ0 e 2 sobre π vezes d é igual ao B2. E aí, a questão ela fala o seguinte, ó. Ela ainda fala, considerando que I1 é igual a I2 sobre 4. Então essa informação é importante, ó. I1 é igual a I2 sobre 4. Só para tirar a fração aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar que I2 é 4 vezes I1. Pode ser? Só mesmo para tirar essa fração, I2 sobre 4. Pronto, eliminei a fração. E eu não posso esquecer do seguinte, que a corrente total que atravessa é igual a I1 mais I2. Opa, mas eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. A corrente total, então, vai ser o I1 mais I2, que é a mesma coisa que eu escrever I1 mais, quem é o I2? 4 vezes I1. Então, a corrente total é igual a 5 vezes I1. Beleza? E aí, olha só, nós temos que I1 é igual a I sobre 5. Aqui eu vou deixar dessa forma mesmo, tá? I1 é igual a I sobre 5. Então, vamos lá. Eu vou deixar tudo em termos de I, né? Então, vamos lá. Vamos substituir aqui. Quem vai ser o nosso B1, então? Nosso B1 vai ser μ0 dividido por π vezes d, que multiplica I1, que é I sobre 5.
certo? Ó, o nosso I1 está aqui embaixo. E aqui, olha só, nós vamos ter μ0 sobre π vezes D, que multiplica I2. Opa, mas quem é o I2? Ó, o I2 é 4 vezes I1. Então, o I2 vai ser 4 vezes I sobre 5. Então, vamos colocar aqui 4 vezes I sobre 5. Certo? Então, dessa forma, nós vamos ter o seguinte. Vamos lá. Como eu quero o módulo, eu não quero valor negativo, então eu vou fazer sempre o maior menos o menor, tá? Se no final der um resultado negativo, tira, porque eu quero apenas o módulo. Então eu vou fazer o seguinte, ó, o B resultante vai ser igual, ó, repare que esse aqui é 4 vezes maior do que esse aqui. Então eu vou fazer o B2 menos B1, certo? Então, o B resultante vai ser igual a B2, que é μ0, 4i sobre 5 πd, menos μ0i sobre 5π vezes d. E aí, olha só, aqui é 4, né? Deixa eu só reorganizar isso daqui, né? Colocar como 4 μ0i. E aí, olha só, 4. Aqui tem 1, né? 4 menos 1 vai dar 3. Eles têm o mesmo denominador, então eu posso efetuar a operação. Então, nós temos que o B resultante vai ser igual a 4 menos 1 vai dar 3, então vai ficar 3 μ0i sobre 5π vezes d. Então, tá aqui. Essa é a resposta para a letra C. Beleza? Espero que você tenha entendido. Até a próxima.